O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia o gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: defendei-vos de ouvir este impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Essas palavras não foram ditas por nenhum comunista, e sim por Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, em seu discurso sobre a origem e o fundamento das desigualdades entre os homens, fazia uma abordagem que tantos outros filósofos fizeram, sobre a origem da riqueza, da pobreza, da propriedade. Este vídeo tem como objetivo evidenciar nos seus aspectos mais importantes as questões relacionadas ao socialismo. Então, é um convite para pensar, desde que você se desvincule um pouco de alguns preconceitos, para tentar entender o que essa gente pensava. Vamos começar? Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. O vídeo de hoje é sobre o socialismo. Mas antes de tudo, há uma explicação. Alguns dos primeiros socialistas foram chamados pelos marxistas e utópicos. Os socialistas utópicos acreditavam que o sistema socialista era muito melhor, que pela sua justiça seria implantado de forma pacífica, inclusive com a ajuda dos burgueses. Os marxistas achavam que o socialismo deles era científico e que o socialismo tinha que ser implantado pela força. E mais, falavam coisas como a ditadura do povo e a liberdade das pessoas. A opinião desse canal é a de que o socialismo nunca deixou de ser uma grande utopia. Aquela mensagem bonitinha de libertação, igualdade, o mundo sem propriedade, todos numa grande irmandade, seduziu muita gente. Rosa Luxemburgo era uma dessas pessoas, empolgada com a causa. E ela foi uma das principais questionadoras do regime instituído por Lenin e uma das críticas ferrenhas do socialismo instituído por Stalin. É através da leitura desse manifesto que você que talvez esteja curioso para conhecer um pouco mais sobre o socialismo, você encontre alguns dos elementos básicos, alguns dos elementos primários. E nós iremos aqui fazer um pequeno resumo deles. Marx cita no seu livro O Capital que o capitalismo viverá crises cíclicas. E essas crises cíclicas como acontecem nos dias de hoje, ou seja, nós conseguimos visualizar e elas se repetem, como foi visto naquele primeiro vídeo onde nós observamos a movimentação das bolhas econômicas. O capitalismo necessita sempre estar em crescimento. O capitalismo precisa conquistar o globo terrestre.
tem que se fixar em toda parte, ramificar-se por toda parte, criar ligações em toda parte. A Revolução Francesa, por exemplo, aboliu a propriedade feudal a favor da propriedade burguesa. O que distingue o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Em suma, nos acusam de querermos suprimir vossa propriedade, pois é isso mesmo que queremos. Os comunistas não precisam instituir o amor livre. Ele existiu quase sempre. O professor Sérgio Lessa escreveu: superar o casamento monogâmico é decisivo para a constituição de uma sociedade que possibilite o desenvolvimento universal e pleno. Os operários são acusados de querer abolir a pátria, a nacionalidade. Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar o que não tem. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais. Por fim, por toda parte, os comunistas trabalham a ligação e no entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Em suma, por toda parte, os comunistas apoiam todos os movimentos revolucionários contra as condições sociais e políticas existentes. Ah, acho que você ainda não entendeu o que é socialismo. Vamos explicar com a musiquinha? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us, on sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. O comunismo surgiu no momento em que existia uma exploração muito grande de pessoas pelas pessoas. E eclodiu o movimento exatamente através de Karl Marx, um homem que, por ser um observador de seu tempo,
acreditava que existiam muitas injustiças. Na tentativa de corrigir essas injustiças, teve como principal amigo e parceiro e financiador Friedrich Engels. O Engels era um burguês e, inclusive, foi uma das pessoas que subsidiou a própria existência material do Marx. Em resumo, o maior comunista de todos os tempos foi sustentado por um burguês. O socialismo tinha o objetivo de diminuir as desigualdades, de promover um equilíbrio social. Mas o importante é que se observe qual foi a inteligência utilizada nesse processo por Lenin, por Stalin e pelas demais autocracias. Para entender a história russa, recomendo a leitura de Richard Pipes. Em seus livros, ele ressalta com documentos A estranha relação de Lenin com a Alemanha, as promessas de democracia, as eleições, o veto a uma constituinte eleita pelo povo. A ditadura do proletariado se transformou na ditadura de um homem só, Com o apoio de alguns privilegiados. que tinham importância-chave no poder. Com a morte prematura de Lenin, Stalin assume e institui um poder mais cruel e severo do que existia antes. segundo Pipes, a diferença entre Lenin e Stalin era A de que Lenin aniquilava os seus inimigos. E Stalin aniquilava seus amigos e os seus inimigos para se manter no poder. aquela promessa de liberdade, justiça e igualdade ia se transformar em uma grande mentira. Para garantir a lealdade dos súditos, eles tinham um verdadeiro culto às pessoas. O comunismo tem muito disso. Culto a Mao, a Kim Jong-il, Stalin, Lenin, Fidel. Essas pessoas são maiores que a própria nação. A Rússia hoje é um país cheio de contrastes. De um país que foi a raiz do movimento comunista mundial, que outrora rivalizava tecnologicamente com os americanos, restou uma economia empobrecida que cedeu e abriu suas portas para o capital. Hoje em dia, as famílias se orgulham de poder dizer que um de seus membros é um homem de negócios. Veículos charmosos, mansões fabulosas, ostentação de riqueza são características dos novos ricos. Essa nova riqueza russa é às vezes tão bizarra que eles gastam seu dinheiro com coisas que você se assustaria. Por exemplo, Vivian Oswald, no seu livro Com Vista para o Kremlin, informa que existem os jogos de Kinaev, que consistem em esses milionários se disfarçarem de mendigos ou apostarem uns com os outros qual mulher deles vai parar mais carros em um prostíbulo. A corrupção é intensa e a máfia está presente. O povo adora Vladimir Putin, pois ainda está acostumado com dirigentes fortes e com pulso. Desde o assassinato cruel do czar e sua família, a União Soviética se transformou em uma grande incógnita para o mundo. O papel decisivo e vitorioso na Segunda Guerra foi útil, mas fez o mundo inteiro temer o gigante vermelho. Dizem alguns pesquisadores que a crise na produção de petróleo foi decisiva para a queda da União Soviética, mas não podemos esquecer que a ineficiência é a chave para o fracasso. A burocracia ainda impera na Rússia. Vivian Oswald cita inclusive que você não é ninguém se não tiver um carimbo. Essa é a nova Rússia, a nova incógnita que precisamos decifrar.
O grande salto adiante foi uma tentativa de a China promover uma rápida industrialização. Acontece que o plano deu errado, e isso resultou de 20 a 30 milhões de mortos. A Revolução Cultural veio um pouco depois. Após vários atropelos cometidos por Mao, as pessoas começaram a se revoltar. E Mao precisava reagir. Trabalhando a cabeça da juventude, tentou resgatar os princípios revolucionários. E essa tentativa de resgatar princípios revolucionários basicamente consistia em atacar todas as pessoas que estavam fazendo uma reação. Professores universitários, burocratas, políticos. Diversas pessoas foram conduzidas ao campo. Para tratar de lavoura mesmo, aprender com os camponeses sobre os princípios revolucionários. A Revolução Cultural resultou em milhares, quem sabe milhões de mortes. Números precisos nós não possuímos, mas isso tudo indica o reflexo do que foi aquela China na tentativa de estabelecer parâmetros seguros para a continuidade do poder de Mao. Depois do fracasso do grande salto adiante e dos problemas com a Revolução Cultural, a China precisava passar alguma coisa de nova para a sociedade. Foi quando surgiu a figura de Deng Xiaoping. Esse homem trouxe uma nova proposta de desenvolvimento para a China. Ele partiu na busca de capacitação dos jovens e, a partir de uma profissionalização das pessoas e um investimento pesado em educação, a China começou a mudar. Os tempos começaram a ser outros dentro de uma economia comunista. Em pouco mais de 10 anos, a China será a maior economia do planeta. Daí cabe uma reflexão. Será que o capitalismo absorveu a China? Ou foi como Deng Xiaoping dizia, nós vamos fazer um comunismo à moda chinesa? Seja qual for a resposta, não podemos esquecer que lá na China ainda existe mão de obra quase escrava, existe fome e desigualdades, além de uma violência brutal cometida contra o meio ambiente, em prejuízo de toda a humanidade, igual ao que os americanos fazem. É o preço do desenvolvimento. Mas o importante é que uma economia que se auto-intitula comunista, apesar de tudo, tem muito a ensinar a todos nós. Precisamos entender todo esse processo, para o bem do Brasil, para o bem de toda a humanidade.